Olá, neste vídeo vais poder ver como instalar o Linux Ubuntu ou até o próprio Windows 11 dentro do teu computador, dentro do teu Windows 11 ou então o Windows 10. É um vídeo que mostra como utilizar a VirtualBox para criar computadores virtuais dentro do teu computador, dentro do teu sistema operativo, ou seja, sistemas operativos dentro do teu sistema operativo, porque eventualmente, às vezes, é necessário realizar alguns procedimentos um pouco mais delicados. Então nós poderíamos querer fazer primeiro experiências dentro de outros sistemas em vez de utilizar logo o nosso sistema a sério, o nosso sistema real. Portanto, fiquei para ver. E não te esqueças que para utilizar esta ferramenta tens que ter a virtualização ativada no teu sistema. Como é que tu sabes se tens ou não a virtualização ativada no teu computador? Então, no teu computador, se tu fizeres Ctrl+Shift+ESC, se tiveres um sistema Windows, tens acesso assim ao gestor de tarefas. Deste lado, tens a opção de desempenho, o botão de desempenho. E cá em baixo, se tu vires bem, tens aqui a possibilidade de ver se tens a virtualização ativada ou não. Se não tiveres ativada, terás que aceder à BIOS do teu computador e ativá-la. Como é que tu fazes isso? Como é que tu acedes à BIOS? Logo no início do computador, quando o computador inicia, quando ligas o computador durante o arranque, antes de aparecer, antes de surgir o logotipo do teu computador, carrega numa tecla especial. Tens que, se calhar, pesquisar online para ver qual é que é essa tecla especial que permite entrar na BIOS. Ou será a tecla ESC, ou a tecla F2, ou até F1, ou a tecla F7, ou a tecla F8, F12, ou então ter uma combinação de teclas. Cada marca normalmente tem uma tecla específica para entrar na BIOS. E entrando na BIOS, depois ativas essa opção de virtualização, para que a VirtualBox funcione sem grandes problemas e utilize os recursos do teu computador. E os utilizadores um pouco mais avançados, que precisam de uma máquina virtual com Windows 11 com algumas ferramentas de programação, poderão obter então uma máquina virtual já preparada pela própria Microsoft com algumas funcionalidades que então os programadores, os utilizadores mais avançados, poderão agradecer. Vê o vídeo até ao fim, que depois eu explico como obter. Para começarmos, temos de ir buscar o software VirtualBox online. Então, no navegador, pesquisas por VirtualBox. Depois procura este site, virtualbox.org. Este é o site oficial. Entras? Depois deverá surgir um grande botão, uma grande imagem, a indicar a possibilidade de fazer o download, de descarregares então este software. Caso prefiras, deste lado, do lado esquerdo, poderás também fazer o download por aqui. Agora vou escolher esta opção, porque eu tenho um computador com Windows. Então vou instalar o VirtualBox. Nesta altura, na data de gravação do vídeo, será esta versão 7.0.8. Neste caso, o meu computador pergunta-me se eu quero gravar este fecheiro, o fecheiro de instalação, nesta pasta. Eu vou indicar que sim. Desse lado, não sei se o teu computador irá guardar automaticamente ou então se te pergunta. Seja como for, eu vou guardar. No final, irá surgir depois uma mensagem deste género, ou por aqui por cima, ou então aqui por baixo. Então, carregamos nesta opção para começar a instalação. Depois de indicar que sim, que queremos que o software seja instalado no nosso computador, seguimos este assistente nestes vários passos. Seguimos até ao fim. O VirtualBox neste momento está instalado, vou deixar esta opção ativa para iniciar já a aplicação. E cá está a aplicação VirtualBox pronta para eu utilizar. Então vou começar por criar uma nova máquina virtual, mas antes de o fazer tenho que aceder à internet para obter uma imagem ISO do meu primeiro sistema operativo. Eu vou instalar primeiro o Ubuntu, uma distribuição Linux. Então preciso do fecheiro de instalação ISO, de uma imagem de instalação para então criar esta minha máquina virtual em Linux. Então escrevo aqui Ubuntu, faço uma pesquisa. O site oficial, neste caso, é ubuntu.com. Se quiseres e se preferires, poderás pesquisar, por exemplo, por outra instalação, por outra distribuição bastante famosa, o Mint, ou então este, o Fedora, este aqui, o Sabayon, ou até este aqui, o SUSE Linux. Para já vou ficar com o Ubuntu. Então entro neste site. Se quiseres, poderás experimentar todas as outras distribuições. Aceito os cookies
E aqui em baixo tenho a hipótese de descarregar o Ubuntu, uma versão estável do Ubuntu, a versão 22.04, que é uma versão de longo termo. Se tu quiseres a última versão com as últimas novidades, tens aqui a versão 23.04. Portanto, é a versão de 2023 que saiu em abril deste ano. Poderás então obter essa versão aqui. Eu vou optar por uma versão um pouco mais antiga, mas mais, em princípio, um pouco mais estável também. Então faço aqui download e passado um bocadinho, o download começa. Vou guardar este fecheiro no meu computador. Se tu reparares, tem a extensão ISO. Faço guardar. Se o teu download não iniciar automaticamente, então carrega aqui para forçar esse início, esse descarregamento. Entretanto, o meu descarregamento do Ubuntu já terminou, então agora faço aqui, neste botão, a criação de uma nova máquina virtual. Vou indicar o seu nome, vai ser Ubuntu. Portanto, enquanto tiveres espaço e recursos no teu computador, poderás criar as máquinas virtuais que tu bem entenderes. Vou indicar nome Ubuntu, vou deixar esta pasta sem mexer nela, sem alterações, e aqui no ISO, imagem ISO, vou procurar o tal fecheiro. Então cá está, dentro da pasta de transferências, tenho uma pasta chamada VirtualBox ou VBox, escolho o fecheiro ISO e faço abrir. Este assistente de criação de máquina virtual já identificou que é o tipo Linux, versão Ubuntu para 64-bit. Portanto, agora faço aqui em baixo Next, ou então Próximo. Se quiseres, podes espreitar aqui a palavra passe e não te esqueças que esta será a palavra passe necessária para entrar no sistema, na tal máquina virtual. Então agora faço Next. Neste menu podemos indicar qual é que é a memória disponível para a máquina virtual. Ou seja, sabendo que eu tenho cerca de 15 gigabytes disponíveis, eu posso reservar 4 megabytes ou até um bocadinho mais. 4 megabytes não. Se calhar 4 gigas será suficiente. Não te esqueças que quando iniciares a tua máquina virtual, estes 4 gigas ficarão, neste caso 4 gigas, ficarão reservados para a máquina virtual. Portanto, o teu sistema, o teu computador, não terá acesso a eles porque estarão dedicados à máquina virtual. Depois, quando desligares a máquina virtual, eles serão novamente libertados. Aqui vou indicar que esta máquina virtual pode utilizar 4 núcleos de processamento. Portanto, se o teu computador tiver um processador com vários núcleos, e quase de certeza que tem, então aqui poderás indicar a quantidade de núcleos que a máquina virtual irá utilizar. Novamente, estes núcleos, ou esta quantidade de núcleos, irá ficar reservada para a máquina virtual. Faço o seguinte. Aqui será o espaço em disco memória interna utilizado pela memória virtual, portanto não vou utilizar, não vou alterar nenhuma destas definições. Atualmente ficará então com um espaço de 25 gigabytes. Eu penso que será suficiente para esta máquina virtual. Se ela necessitar mais, o VirtualBox, portanto esta aplicação, poderá pegar neste espaço e aumentá-lo. Para já ficará assim, faço Next. Aqui podemos recapitular todas as definições que nós configuramos e eu faço terminar. Agora temos o processo de instalação da máquina virtual no nosso computador. Portanto, aqui vou instalar o Ubuntu, faço tecla Enter. Não fiz tecla Enter, ele avançou automaticamente porque demorei tempo demais. Vou fazer aqui duplo clique nesta barra para vermos este processo em ecrã inteiro. Agora, este é o processo de instalação do Ubuntu, vais ver que é relativamente rápido. Neste caso, este sistema operativo, o Ubuntu, detectou que eu estou a instalar, estou a criar uma máquina virtual. Portanto, existe aqui uma série de definições que não são solicitadas e são instaladas automaticamente. Será importante tu configurares a palavra passe que estava inicialmente disponível no menu de configuração da máquina virtual. Enquanto o sistema instala, deixa-me mostrar-te aqui umas coisas. No menu Máquina, nós podemos pausar e ao fazermos pausa a máquina fica pausada. Podemos voltar aqui outra vez ao menu Máquina e retomar todo o processo. Se preferires, também poderás fazer reiniciar e será a mesma coisa que carregar no botão de reset. O computador desliga-se, a máquina virtual neste caso, desliga-se e volta a ligar. Ou então desligar por completo. É a mesma coisa que carregar no botão de desligar durante mais ou menos 5 ou 6 segundos.
Aqui em cima temos o menu ver. O menu ver permite que tu vejas esta máquina virtual de várias formas. Portanto, poderás gravar aquilo que se passa, poderás capturar pequenas imagens print screens da máquina virtual, poderás ativar também o auto-redimensionar. Aqui nesta opção não funciona, porque temos a fase de instalação que não tem essa configuração ativa. Podemos ter o tamanho, ajustar o tamanho da janela, portanto, aqui a janela ajusta-se ao tamanho do display da máquina virtual e temos também o modo escalado. O modo escalado, nós carregando aqui, então ajusta-se, portanto, a janela da máquina virtual ajusta-se ao tamanho da janela. Já tenho o Ubuntu instalado, portanto, vou entrar. Não te esqueças, a palavra passe é Change Me. Tenho aqui a possibilidade de me ligar, criar vários tipos de contas ou associar as minhas contas. Vou aqui avançar. Pronto, já tenho o Linux instalado na sua distribuição Ubuntu. Agora, vejo que este ecrã está demasiado pequeno, então posso sempre vir aqui a ver e depois fazer auto-redimensionar ecrã convidado. Mas, no entanto, no meu caso não faz por alguma razão. Então, aqui vejo que já está ativo. Com o botão do lado direito em cima do ambiente de trabalho, tenho aqui esta opção, Display Settings. Se eu carregar cá, tem aqui a resolução. Então posso chegar aqui e aumentar para uma resolução maior, ou pelo menos tentar uma resolução maior, não muito grande. Por exemplo, esta aqui. E agora faço aplicar. Pronto, já tenho uma resolução um pouco maior. Se tu não fizeres nada, ou seja, se tu não carregares nestes botões, neste botão, a configuração voltará atrás e ficarás outra vez com a resolução um pouco mais pequena. Se carregares aqui, então irás cancelar todo este processo. Se no teu caso a coisa correu mal, então não faças nada que todas estas alterações são revertidas. Portanto, podes aqui experimentar a resolução, uma resolução um pouco diferente daquela que tu tinhas para ver qual que será a mais adequada para o teu caso. Eu vou manter esta aqui, uma vez que a outra surgia aqui uma barra de deslocamento. E pronto, a partir de agora poderás interagir com o Ubuntu, tens aqui a loja de aplicações, onde tu podes instalar aplicações que não estejam cá. E aqui em cima poderás utilizar o Firefox para navegar pela internet sem ser uma navegação exatamente pelo teu sistema principal. Mas também tem cuidado com os sites que tu visitas. Se existir algum problema nesse site, poderá não ficar completamente contido. Bom, vou encerrar tudo, venho aqui, faço Power Off e agora desligo. Power Off outra vez e agora Power Off. Agora, com esta máquina virtual, nós podemos ainda alterá-la. Aqui em definições, tens acesso a uma série de características das configurações da máquina virtual, das configurações que nós criamos, que tu podes alterar por completo. Mas, no entanto, eu vou aqui agora a máquina, no menu máquina, e vou criar uma nova máquina virtual, agora com o Windows. Vamos experimentar o Windows 11. Os discos, toda a informação sobre a máquina virtual irá ficar nesta pasta que estiver aqui definida. O ISO, neste caso, vou à internet buscar o ISO do Windows 11. Para ir buscar o Windows, escrevo aqui Windows 11 ISO. O site é este site, microsoft.com, entro por aqui e tenho aqui em baixo o seguinte, tenho um assistente de instalação do Windows 11, não é isso que eu quero esta opção aqui, transfira a imagem de disco do Windows 11 ISO, exatamente. Então vou selecionar esta opção e agora faço transferir. Ok, o idioma do produto pode ser português, portanto vou procurar aqui por português. Okay, português de Portugal, neste caso, e faço confirmar. Ok, é esta a configuração, portanto faço download. E agora guardo o fecheiro ISO. Agora será uma questão de aguardarmos um pouco novamente. Agora que já tenho o fecheiro no meu computador, posso finalmente vir aqui buscar o fecheiro ISO. Então chego aqui a outro e cá está este fecheiro. Faço abrir. Ok, já está identificado o Windows 11, 64 bits. Vou avançar. Vou ativar esta opção e tu vais ver que esta opção vai ser útil daqui a bocadinho, porque vai permitir-me trocar ficheiros com o meu sistema. E também vou já alterar a palavra passe. Não quero palavra passe. Ou pelo menos não quero aquela palavra passe. Eu vou colocar a minha palavra passe. Vou colocar o meu nome do utilizador. Agora tenho aqui um problema. Eu tenho um problema no nome do host, do anfitrião. Portanto, faço assim. É só apagar aquele espaço. Pronto, ficará o Windows 11 tudo pegado. Então agora faço Next.
Aqui ajusto novamente a memória RAM, o número de processadores, vou colocar 4 processadores para ter um bocadinho mais à vontade e agora faço Next. Aqui confirmo que está tudo bem, Next, seguinte. Aqui podemos então confirmar tudo e agora terminar. Agora vamos aguardar que o Windows 11 seja instalado através de máquina virtual. Agora a VirtualBox não arrancou automaticamente do CD porque eu não carreguei aqui na tecla atempadamente. Se tu preferires, podes chegar por aqui ou carregas na tecla para arrancar ou então por aqui procuras o ISO do Windows, é este aqui. Portanto, vou fazer montar e repetir o processo. Bom, vou carregar na tecla. Ok, está tudo bem agora. Agora vamos entrar no processo de instalação do Windows 11. E pronto, o Windows já está instalado, podemos reiniciar aqui o nosso sistema. Faço reiniciar agora. O Windows já reiniciou uma série de vezes, mas já está finalmente a ser inicializado. Vou colocar aqui, vou maximizar o ecrã e vou também aqui ao ver ativar esta opção, auto-redimensionar ecrã do convidado. Aliás, ele já estava ativo, vou agora atualizar, ativar. Ok, já está ativo, tem cá o pequeno visto. E assim que possível, vou ajustar cá dentro depois as definições, a resolução do meu ecrã. Finalmente, algum tempo depois, já temos então o Windows finalmente instalado. Com o botão do lado direito do rato, vem agora aqui a definições de visualização, tentar alterar as definições para que fique o ecrã um pouco maior. Então vamos cá ver se eu consigo alterar para esta. Ok, pode ser então. Já tenho aqui um pouco mais de espaço. E cá temos o Windows. Agora, nós queremos partilhar ficheiros entre este meu sistema, o meu computador, e esta nova máquina virtual. Agora repara no seguinte, se eu alterar aqui as dimensões da janela, a imagem, o ambiente do Windows da máquina virtual é automaticamente ajustado porque eu tenho esta opção ativa e eu gosto bastante desta opção. Pronto, seja como for, vou criar, então vou ativar a partilha de ficheiros. Então primeiro, aquilo que nós temos que fazer aqui em dispositivos, eu tenho esta opção, Upgrade Guest Additions. Guest Additions. Então o primeiro que tenho de fazer aqui em dispositivos é ir às unidades ópticas, porta SATA 1, e agora vou escolher uma imagem. Eu preciso desta imagem aqui, VBox ou VirtualBox Guest Additions.iso. Ela já está ativa. Eu ativei há bocadinho no arranque. Então, se eu vier aqui ao explorador do ficheiro, explorador do Windows, ou explorador de ficheiros, eu tenho aqui de lado, vou se calhar maximizar esta aplicação. Tenho esta unidade de CD. Lembras-te? Há bocadinho vi aqui dispositivos, unidades ópticas, na primeira unidade, ativei esta opção. Com aquela opção ativa, aquilo que me fez foi instalar este CD. É como se fosse um CD virtual. Então, com esta aplicação, agora posso instalar este sistema, este software, dentro da máquina virtual, para que possa comunicar depois com a máquina exterior, a máquina real, a máquina física. Ora bem, como eu instalei o Windows 64 bits, é isso que eu vou instalar aqui, vou executar este. Caso contrário, se tu não tiveres certeza, podes executar este aqui que não tem nenhuma especificação. Pronto, indicamos que sim, vamos instalar e seguimos todo este processo até ao fim. Agora vamos ter que reiniciar o sistema. Faço reboot, ou deixo aqui no reboot e faço finish. Ok, está feito. Agora, se eu vier aqui a dispositivos, tenho pastas partilhadas. Posso vir aqui a definições das pastas partilhadas. Agora, vou associar aqui as pastas. Então, neste botão, vou indicar o caminho da pasta. Faço outro e vou procurar aqui aquela pasta que eu criei. Vou escolher esta pasta. Esta pasta tem lá os ficheiros ISO, não sei se tu te lembras. Pronto, faço agora selecionar pasta. E digo que o ponto montar pode ser partilha. Podia deixar apenas leitura, montar automaticamente, sim, e tornar permanente. Sim, pode ser, não ter de repetir todo este processo. Faço OK e agora OK outra vez. Pronto, se calhar agora será bom reiniciar o computador. Então aqui e aqui também faço reiniciar, para ter a certeza que o processo ficará bem desde o início. E agora sim, novamente, explorador do Windows. Aqui deste lado, se eu carregar aqui nesta seta para expandir tudo o que existe neste PC, vejo que aqui em baixo existe uma VBox SVR. Ora, cá estão os ficheiros ISO e os ficheiros de instalação da VirtualBox que há bocadinho estavam no meu computador, na minha máquina real. Por exemplo, vamos fazer uma pequena experiência.
tendo então aqui a máquina virtual, e agora saindo, ora vê a diferença do cursor, portanto aqui o meu cursor está branco, e fora o meu cursor está assim meio amarelado. Então carrego aqui fora e faço Windows E e acedo à pasta então com os tais fecheiros. Então tenho aqui a minha pasta com os tais 3 fecheiros, vou colocar aqui de lado. Agora faço mostrar para ver a minha máquina virtual. Tenho aqui a minha pasta. Então agora, se eu, por exemplo, criar aqui um fecheiro de texto novo, por exemplo, pode ser um documento de texto, deste lado deveria ter reflexo. E aqui está. Só tive que atualizar. Carreguei na tecla F5. Portanto, lá está. Tenho uma máquina virtual que consegue trocar fecheiros com a minha máquina real. Como referido inicialmente, a Microsoft disponibiliza uma versão do Windows 11 para os programadores instalarem uma máquina virtual no seu computador. Uma máquina virtual com o Windows 11, mas aditivado com as seguintes funcionalidades: o Windows 11 Enterprise por um período de avaliação de 90 dias, com o Visual Studio 2022, depois aqui uma série de sistemas para interagir com o Linux, com o Ubuntu instalado, terminal do Windows e também o modo de programador ativado. Portanto, se tu tiveres a VirtualBox, basta vir por aqui, por este botão, que é descarregado um fecheiro zip, então com esta ferramenta para tu instalares na VirtualBox. Caso precises de mais informação, vê aqui para baixo, então mais instruções. A hiperligação para este site fica disponível na descrição do vídeo. Espero que este tutorial tenha sido útil. Fica bem e até breve.